Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês mais um projeto utilizando o meu e-book de Natal. Então, faremos aí mais uma pintura em estilo country. Espero que vocês gostem. E se você ainda não adquiriu o seu e-book, não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui no card com um vídeo explicativo. E também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da plataforma Hotmart para você poder adquiri-lo. E o pinguim será esse aqui. Então vamos lá conferir a videoaula? E vamos para mais uma videoaula de peças natalinas utilizando o e-book de Natal do Pan Atelier. Hoje nós vamos fazer o penduricalhozinho de pinguim. Então, nessa videoaula eu vou explicar para vocês mais a parte do sombreado e arte final. Então, aqui eu já trouxe a peça adiantada, né, gente? Os passos iniciais, que é preparar o MDF, aplicar o fundo, né, as cores, que vocês terão aí todas as informações sobre as cores na receitinha, né, no passo a passo do e-book. Então, é só seguir lá direitinho que vocês chegarão aqui nesse resultado aqui de cores. E também eu já apliquei uma demão de chanfrado em algumas partes para que ficasse mais fácil e dinâmica aqui a nossa aula, tá? Então, vou começar aqui pelo pinguinzinho, depois a gente vai fazer o nariz. Aqui, onde vocês vão fazer o sombreado, na parte inferior da cabeça aqui, no cachecol, né? Nessa parte aqui atrás, embaixo também. No rostinho do pinguim ao redor. Na aba, vocês vão fazer aqui na parte inferior, na parte superior também, eu deixei pra fazer aqui com vocês. Nas laterais do gorro e no pomponzinho, tá? Então, eu já dei essa adiantada e vou fazer a segunda demão e terceira demão de sombreado com vocês. Mas quem tiver dúvidas em como sombrear uma peça pequena, como sombrear perfeitamente, eu vou deixar o link, né, da videoaula que já tem aqui no canal, focando bem nesse assunto, tá? Então, chega de conversa e vamos conferir os próximos passos aí para poder fazer esse lindo penduricalho de pinguim. Vamos começar, então, sombreando as partes com a cor verde oliva, que será aqui o cachecol e o gorrinho. Então, para isso, né, a gente vai precisar de água, a tinta verde oliva e os fogos aí estourando, né, gente, por causa do jogo que aconteceu ontem. Eu peguei um pincelzinho aqui de tamanho 12 e um de tamanho 10, ambos são da Keramic. E aí, eu vou vendo qual dos dois melhor se adapta, se adequa aqui a pecinha. Vou começar com o de tamanho 10. Hidrato ele na água, tiro um pouquinho do excesso. Pontinha do pincel eu coloco na tinta. Dou uma trabalhada aqui no azulejo com um movimento de vai e vem, para matizar essa tinta. E depois eu venho para a peça. Então, vou começar fazendo aqui essas duas partes. Eu já apliquei uma demão, como eu expliquei, e vou aplicar a segunda aqui com vocês. Agora, eu vou secar para que eu consiga fazer as outras partes. Essa parte aqui vai esfriando, né, que eu sequei com o secador, eu vou fazer aqui o gorrinho.
E a peça está ficando assim. Então, o sombreado com a cor verde oliva, a gente já encerrou. Então, eu vou secar e vou vir com uma demão bem transparente da cor sépia, para dar uma envelhecida, né, nesse sombreado em algumas partes. Então, eu peguei aqui a minha cor sépia, eu vou pôr um pinguinho aqui no azulejo mesmo, que é bem pouquinho que nós vamos utilizar. E com o mesmo pincel, eu vou dar uma envelhecida nas laterais do gorro, nessa parte aqui, aqui e na parte inferior do rostinho do pinguim, tá? Então, o mesmo processo. Hidrata o pincel na água, tira um pouquinho do excesso, vem aqui no azulejo, dá uma trabalhada, que eu vou querer esse sépia bem transparente, e venho pra peça. E aqui, eu vou aplicar somente uma demão. Olhem a diferença. Espero que vocês consigam ver aí na câmera. Já dá um outro ar, né? Ele quebra um pouquinho essa cor viva, né, do verde oliva. E aqui, pessoal, nessas partes, vocês podem até fazer um sombreado mais largo, tá? Vou secar para eu poder fazer a parte inferior do rostinho. Eu venho aqui com a parte, às vezes, de trás do pincel, retiro um pouco o excesso de água. E a peça está ficando assim, já dá um outro ar, né, gente? Já começa a dar maior profundidade aqui pro cachecol, já fica uma peça bem mais bonita. Então, a parte do cachecol e do gorro com essas cores, é somente isso, tá, pessoal? Agora, eu vou começar a subir aqui, né, pra poder continuar com o sombreado. Depois é só fazer a arte final, tanto no cachecol quanto na touquinha. Então, o próximo passo vai ser sombrear aqui o rostinho e sombrear a aba e o pompom. Então, para poder fazer o sombreado no rostinho, eu fiz uma misturinha aqui de cores, que vocês têm as informações lá no passo a passo, né? E aí, eu vou sombrear com o mesmo pincel de numeração 10. Então, eu dou uma trabalhada aqui no azulejo e venho pra peça. É pro sombreado ficar bem sutil, tá, gente? Não é pra ficar uma coisa muito escura. Ó, passou um pouquinho, vem com o cotonete, umedece na água e dá uma limpadinha ainda enquanto está molhada aqui, tá? A parte que passou, que é bem normal acontecer isso. Vou dar uma secadinha pra ver como ficou. Olhem só. E aí, vamos continuar com o sombreado agora no pompom, né? E na aba. Então, aqui eu já apliquei uma demão dessa cor aqui, que é a cor ocre ouro. Eu vou aplicar mais uma demão. E assim, pessoal, pra quem, né, está achando que vocês vão ter que investir em muitos pincéis para poder fazer essas pecinhas, não é bem assim. Como vocês podem ver aqui, só nessa videoaula, por exemplo, eu estou fazendo praticamente tudo com o pincel de numeração 10, né? O pincel chanfrado. Então, a única parte que a gente vai ter que mudar de pincel vai ser a parte do narizinho, que é bem menorzinha. E a gente vai ter que pegar um pincel menor, mas eu acho que com 2 pincéis
chanfrados, vocês conseguem trabalhar bem legal nessas peças de Natal. Não precisa sair investindo aí em vários pincéis chanfrado, com diversos tamanhos, tá? Eu vou secar para poder aplicar mais uma demão nessa parte que eu não tinha feito e aqui na parte superior do pompom. Para dar uma envelhecida na aba e no pompom, a gente vai fazer uma demão bem transparente, da cor marrom. E vocês vão ver como vai ficar bem mais bonito. Então, eu vou começar aqui pela parte de baixo. Achei que ficou muito forte, volto só na água, tiro um pouco do excesso. E venho matizando aqui a tinta, ó. E vou fazer também a mesma coisa no pompom. E aqui eu vou fazer só nessa parte inferior. Prontinho. Então, os sombreados do pinguim são esses. Eu vou deixar ele agora um pouquinho de lado, para depois a gente ir para a arte final. E vou fazer aqui o narizinho com vocês. O que eu já fiz aqui nesse narizinho? Eu já apliquei, né, uma demão de sombreado com a cor cerâmica. E vou fazer a segunda demão e a luz aqui com vocês, tá? Então, o narizinho vai ficar assim. Eu vou sombrear esses dois lados com a cor cerâmica e a parte superior com a cor mineral. Vou pegar aqui a tinta, ó, cerâmica, e aí eu vou mudar de pincel, por quê? Porque o narizinho, ele é bem menorzinho, então eu vim com um pincelzinho de tamanho 1/4, que deve equivaler a um pincelzinho de tamanho 8, né, das marcas nacionais. Dou uma trabalhada, tiro o excesso que fica na parte de trás do pincel e venho pra peça, ó. Como essa região, ela é pequena, eu faço só movimentos de vai, ó, sem fazer vai e vem, porque aqui eu não tenho espaço suficiente. E para eu poder secar, eu vou fixá-lo aqui no meu azulejo utilizando uma fita crepe. Então, eu tiro aqui um pedacinho da fita crepe, dou uma dobradinha aqui, ó, para colar. Posiciono, agora eu vou secar para fazer o outro lado com o tom cerâmica também. E a luz eu vou fazer com a cor mineral. Quem não tiver a cor mineral, pode utilizar o branco, tá? E o narizinho ficou assim. Então, eu só quis aplicar uma demão de luz, eu achei que já ficou o suficiente. E o que vocês vão precisar fazer depois, né, de pintar e sombrear? Fazer o acabamento nas laterais, né? Eu escolho sempre a tinta preta para fazer esse acabamento,
porque toda vez que a gente pinta, sempre vaza, né, gente, aqui nas laterais do recorte. Então, fica bonito a gente fazer esse acabamento. E olha como a nossa pecinha já está ganhando uma vida. Então, vamos começar agora com a arte final. Vou deixar o narizinho de lado, vou levar minha fita crepe também pro lado de lá, porque depois eu posso utilizá-la de novo para poder envernizar a peça. Então, aqui, o que nós vamos fazer de arte final? Vamos fazer pontilhados, os olhinhos, maquiagem, luz seca, tá? Então, bora lá. Pra gente fazer a luz seca, vamos precisar de um pincelzinho de pituá. Esse aqui é o da Tigre, referência 803 e o número dele é o 2, então ele é bem pequenininho. E a tinta branca. Pra fazer luz seca, nós não podemos hidratar o pincel de pituá, né? Se é luz seca, né, gente, tem que estar seco. Deixa eu pegar um paninho aqui. Porque nós precisamos tirar bem o excesso antes de vir para a peça. Então, como que eu vou fazer essa luz seca e onde eu também vou fazer? Eu vou fazer essa luz seca aqui na aba, no pompom, na touquinha e no cachecol, para poder dar uma iluminada na peça. Então, eu molho aqui o pincel na água, dou uma giradinha, ó, trabalho aqui no azulejo para a tinta entrar no pincel, dou batidinhas. Venho aqui no paninho, tiro bem o excesso. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, a Pamela é maluca, né? Porque ela manda colocar bastante tinta, depois tem que tirar bem o excesso? Sim, porque é pra gente fazer um esfumado, né? Não é pra gente fazer uma pintura, tá? Então, tem que dar um outro efeito. Vou começar aqui pelo pompom. E uma dica para vocês, comecem sempre pelas partes claras e depois para a parte escura. Porque às vezes o pincel ele pode carregar um pouquinho do tom escuro, né, para o outro tom claro. Vamos supor que se eu viesse aqui direto no verde, e como a gente vai fazer movimento circular, a tinta de baixo por algum motivo transferisse um pouquinho para o meu pincel, e aí eu fosse fazer o pompom que tá de cor clara e acabar manchando, tá? Então, eu dou uma testadinha na mão, isso que eu gosto de fazer para saber se tá só fazendo uma fumacinha. E venho aqui com a mão bem leve, fazendo um movimento circular. Acompanhando aqui o movimento do pomponzinho. Olha, conseguem ver a diferença? E agora eu vou fazer aqui também na abinha. Com movimento circular, vou dar uma giradinha aqui no meu pincel e vou fazendo essa luz, tá? E aqui, gente, é a mesma coisa que o stencil, menos é mais. É melhor eu voltar na tinta, tirar o excesso de novo, fazer de novo essa luz, do que vir com muita tinta no pincel, borrar e aí não ter como consertar, né, gente? Vai ficar aquela coisa manchada, pintada. E o segredo aqui também, gente, é vir com a mão bem leve. Porque se forçar muito a mão, pode ser que vocês manchem a peça ou retirem a pintura da parte de baixo, né? Porque tem um atrito do pincel com a pintura que tá embaixo, aí não fica um trabalho legal, tá?
Prontinho. E a peça já começa a ganhar mais vida ainda. Parte da luz seca está encerrada e é só colocar o pincel de pituar na água para depois poder fazer a limpezinha. E vamos trabalhar agora com a cor preta. Cadê? Aqui a cor preta. O pincelzinho liner ou o filete. E vamos começar a pespontar, fazer os tremidinhos. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Agora, com a tinta preta, eu vou fazer um pontilhado no cachecol e um contorninho aqui no rosto. Então, eu vou começar pelo rosto. Sempre precisamos hidratar... Ó, minha mão tá suja, deixa eu limpar. Sempre precisamos hidratar esse pincel aqui em água, né? Pra poder trabalhar com ele legal, pra que ele deslize. Então, eu molhei na água, venho aqui no preto, dou uma trabalhada no azulejo pra a água misturar aqui com a tinta, pra eu dar uma carga no pincel. E aqui no rostinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui primeiro no azulejo. Eu vou fazer linhas assim, ó, fazer bem grande pra vocês verem. E depois eu venho fazendo uns tremidinhos assim, tá? Pode tremer sem problemas. Aí eu faço mais 2 linhas, faço os tremidinhos, mais 2 linhas, tá? É um contorninho diferente que a gente vai fazer aqui no rostinho. Ficou assim. E agora eu vou pespontar o cachecol, fazer o pontilhado. Olhem só a gracinha que está ficando esse pinguim. Depois de pespontar, né, fazer essa artezinha aqui na parte do rostinho e do cachecol, nós vamos fazer os olhos, a maquiagem e também a decoração aqui do gorrinho. Bom, antes de fazermos os olhos, eu vou posicionar o nariz aqui. Pra eu ver mais ou menos onde que eu vou colocar os olhinhos, né? Então, eu vou deixar ele aqui no centro, um pouco mais pra baixo. Então, os olhinhos eu vou fazer nessa parte aqui. E pra aproveitar, eu já vou fazer as bochechinhas utilizando o blush. Então, eu vou fazer aqui, movimento circular. Posicionar aqui o narizinho novamente. Vou fazer aqui do outro lado. Pronto. E para fazer os olhos, eu vou utilizar esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho eu aprendi a fazer num vídeo da
Tânia Marquato, lá da Duna Atelier. Então, vocês peguem aí uma capa, né, de caneta, pode ser caneta Bic, um gancho e uma vela ou um isqueiro. O que vocês vão fazer? Vão derreter aqui essa parte da carga aqui da capa da caneta para amolecer e aí vocês encaixam o fechinho, tá? Para ele ficar bem firme, pra gente ter um aparelhinho para fazer olhos. E como que eu vou fazer esses olhinhos? No risco, vocês têm os olhinhos já retinhos, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer a transferência dele e pintar o olhinho, tá? Com um pincelzinho assim, ou utilizem esse aparelhinho. Eu não vou fazer ele retinho, esses olhinhos, eu gosto de fazer ele meio tortinho. Então, eu vou posicionar o narizinho um pouco mais pra baixo, venho aqui na tinta preta, com esse aparelhinho aqui em pé, deixa eu encher um pouco mais de tinta aqui. Eu vou molhar na tinta e vou fazer 1, 2, tá? Só que eu vou fazer tortinho, ó. 1, 2. Eu acho que fica mais gracioso pra esse pinguim. E se não der certo, né, gente, já deixa o cotonete separado. Posicionar aqui o narizinho. Ai, que fofura, gente. Bonitinho, né? Quem quiser fazer os olhinhos retinhos, pode. Quem quiser fazer mais tortinho, pode também, tá? Aí vai de gosto. Deixem a imaginação de vocês fluir com naturalidade, tá? Enquanto os olhinhos vão secando, eu vou fazer alguns poás com a cor cerâmica no gorrinho, na touquinha, né? Pra dar mais um charme. Ó, esse aqui eu não gostei, achei que ficou demais. Então, eu venho aqui, ó, com o cotonete e retiro com cuidado. Olha que lindão. E aí, gente, vocês estão gostando dessa videoaula? E olha minha mão encardida. Espero que sim. Agora eu vou fazer os brilhozinhos nas bochechas. Então, eu venho com a tinta branca aqui. Um lado menorzinho do meu boleador, ó, eu peguei um outro. Vou fazer um poazinho aqui e um poazinho aqui. O olhinho a gente não pode secar com o secador, porque senão a tinta racha. Então, eu vou deixar secar naturalmente e volto para mostrar para vocês o brilho. Bom, aqui os olhinhos secaram, então eu venho com um boleador para fazer os brilhos. Então, eu vou fazer um brilho maior na parte inferior dos olhos e um brilho menor na parte superior. Então, eu venho aqui com o meu boleador. E aí, gente, gostaram? O próximo passo é fazer, né, gente, os retoques finais nas laterais, pintar e envernizar a peça. Eu gosto sempre de trabalhar com o verniz acrílico fosco, ó, esse aqui, e aí vocês precisam aplicar aí de 1 a 2 demãos. Depois de aplicar o verniz, vem com a cola branca e cola o narizinho. Eu já trouxe aqui a minha amostra para vocês verem já coladinha, ó. Vou colocar esse aqui, a tinta pra lá, ó.
Esse aqui eu acabei de fazer com vocês em aula e essa daqui é a minha amostra. Então, eu fiz o acabamento na parte de trás, coloquei o carimbo com a minha marca e já decorei com o arame recozido e o laço em ráfia. Essa parte aqui, gente, é a mesma, né? É o mesmo processo que eu fiz lá no penduricalho do Snowman, que foi a aula do domingo passado. Então, eu vou deixar o link para vocês conferirem, porque é bem simples. Vocês vão precisar de arame recozido. Eu até coloquei também na receitinha as medidas. Vocês vão precisar de 35 centímetros de arame, uma agulha de crochê para fazer essas molinhas e alicate. Um lacinho em ráfia e um fiozinho de juta para amarrar e depois fazer a colagem com cola quente. Então, a peça finalizada, ela fica assim, fica um charme, né? Essa daqui, depois, né, que os brilhos secarem, os poás, eu vou envernizar, colar bonitinho e aí é só decorar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula aqui do Pan Atelier, utilizando o meu e-book de Natal. E já vou mostrar para vocês a peça que teremos aí na próxima videoaula. A próxima peça será essa daqui, uma rena decorada com xadrez, né, gente? Essa estrelinha aqui também tá um máximo. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, um comentário e compartilhe também com amigos que gostam de decorações natalinas ou amigas artesãs aí que querem também ter uma renda extra ou decorar o seu lar, tá? Corre que ainda dá tempo de adquirir o seu e-book e acompanhar todas as aulinhas gratuitas aqui no canal do Pan Atelier no YouTube. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima videoaula. Tchau!